Olá, você está no Espiritismo e Arte. Os espíritos imbuídos das belas obras rebuscadas sobre a Terra e no espaço e que estão atualmente desencarnados, retornarão no momento em que a arte e o espírito, divinizados, deverão reflorir de uma forma mais intensa. Hoje, Espiritismo e Arte convidou Alan Filho, músico, cantor e compositor do Rio de Janeiro. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Alan, que bela música, hein? A letra da música tem a ver com o seu nome, Allan Kardec Filho, de Souza Filho. Amigo, tem a ver o seu nome, Kardec, você está aí buscando se conhecer? Quando foi que esse nome teve peso na sua vida? Você nasceu espírita, se tornou espírita depois? Como foi? Essa música tem muito a ver com minha busca, sim. Na verdade, eu nasci num lar que não tinha... Meu pai e minha mãe não frequentavam nenhuma casa espírita, não tinha um envolvimento direto com a doutrina. E meu pai se chama Allan Kardec, embora não tenha esse envolvimento, porque meu avô também não era espírita, viu no nome, viu no livro, achou bonito e resolveu colocar nele. Resumindo, quando minha mãe foi para a maternidade, ela não tinha escolhido um nome ainda para mim e não conhecia o médico que fez o parto. Na hora que ela foi agradecer o médico comigo no colo, ele perguntou, já escolheu o nome da criança? E a minha mãe, já, Allan Kardec. E aí o médico arregalou o olho e disse, ué, em minha homenagem? Porque eu me chamo Allan Kardec. E aí minha mãe não teve dúvida que meu nome deveria ser Allan Kardec, mas eu cresci num lar onde eu frequentava a doutrina católica, fiz primeira comunhão, fiz a crisma, e as pessoas vinham me perguntar, seu nome é Allan Kardec? Você sabe o que é mediunidade, sabe o que é obsessão e outras coisas mais, e eu ficava meio perdido e meu padrinho me orientava mais. Resumindo, então, eu acabei com 16 anos indo para Minas e meu padrinho me deu o Livro dos Espíritos, e lá eu comecei a frequentar o grupo de mocidade na cidade de Barbacena. Lá eu comecei a me envolver. Podemos dizer que a força do nome Sim. te levou ao espiritismo. Sim, sem dúvida. Isso é que é a força do nome. Sem dúvida. E hoje você frequenta que casa espírita, Alan? Eu frequento o Grupo Espírita Francisco de Assis, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E você, um detalhe sobre o seu nome, você se chama Allan Kardec, mas você é conhecido como músico, como Alan Filho. Isso. O que te fez tirar o Kardec? Eu já sei até mais ou menos o que deve ser. Sim, eu fui numa rádio, no início do meu trabalho musical, do movimento espírita. E lá eu falei algumas coisas, participei do debate, e no meio do programa o apresentador disse assim, então como Kardec disse, logo em seguida o telefone toca e a pessoa pergunta, que Kardec que disse? Esse que está aí ou o codificador? Naquele momento eu percebi que eu lidava com a palavra e o nosso querido codificador também. E eu não queria de forma alguma ser confundido naquilo que eu falava com a grandiosa obra que Kardec nos deixou.
Então, nesse momento, eu tirei o Kardec do meu nome artístico e utilizo o Alan Filho por causa disso. Nossa, a força do nome é muita responsabilidade. Sem dúvida. Alan, esse momento no nosso programa a gente destina para uma reflexão doutrinária. Então, já que você tem a força do nome Kardec, eu vou ler uma frase para você fazer uma reflexão para nós. O artista espírita conhece sua própria indigência, mas sabe que acima dele abre-se um mundo sem limites, pleno de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais todos os recursos da terra não são mais do que pobreza e miséria. O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Lindo. Esse livro é muito especial. E essa parte em si faz referência a algo que, quando eu vou compor, eu sinto muito forte. Eu tenho até que controlar a minha ansiedade, porque às vezes eu percebo ou sinto um pouquinho dessa riqueza que o texto nos trouxe e fico querendo chegar lá, fico querendo conseguir essas informações e eu tenho que me acalmar, porque eu tenho consciência de que as nossas dificuldades, as nossas imaturidades espirituais, a minha em particular, não vai me deixar chegar plenamente nessa riqueza. Mas o esforço, a dedicação, a reflexão, isso tudo é muito importante. Há canções que eu demoro anos para terminar. Por quê? Porque eu sinto a ideia, sinto a riqueza e fico tendo que estudar, que refletir, que conversar, debater com várias pessoas, com vários amigos, até eu conseguir colocar no papel aquilo que eu acho que se aproxima o máximo que eu consigo daquilo que eu já senti. Então isso é muito forte. Interessante. Dizem que o download lá de cima vem um pacote, né? Você tem que decodificar e às vezes a gente não tem condições emocionais de decodificar aquele pacote imenso de muita emoção, né? De pensamentos incríveis. Normalmente não é rápido comigo. Normalmente a ideia vem, eu me apaixono por ela e demoro tempos me preparando, estudando, refletindo, enfim, para conseguir chegar o mais perto que eu posso. Esta música, Mar da Vida, que eu vou convidar para você tocar para nós, a gente gostaria de saber o que se passou com você quando você compôs essa música. Sim. Eu estava na confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no Polo 2, em Petrópolis, e eu tinha um tempinho antes de dormir, eu já tinha feito a música, junto com o Carlos Alexandre e o Sérgio Paulo, dois amigos meus. E aí eu peguei o violão e comecei a cantar para passar o tempo à primeira vista. Só que aí eu comecei a experimentar palavras e as ideias foram surgindo. A ideia do mar, a ideia dos barcos, a ideia das dificuldades, a ideia da morte como um monstro que nos acompanha muitas vezes e nos preocupa. E mesmo quando a gente está encarnado, ela vai nos acompanhando e muitas vezes vai atrapalhando nossos passos, enfim. Nesse momento eu percebi que havia algo ali e essa foi uma das poucas que nasceu numa noite só. Nossa, que interessante. Esse download você baixou todo. Não foi rápido. Eu fiquei umas horas ali, mas naquela noite ela veio. É incrível, né? Toca ela pra gente agora. Sim, é um prazer. Da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além.
estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Não sei você, mas eu adorei Vai e Enfrenta as Tormentas de Além-Mar. Do Além-Mar, né, Alan? Maravilhoso. Voltamos já já com Alan Filho. Estamos de volta no programa Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Alan Filho, músico, cantor e compositor do Rio de Janeiro. E nós já retornamos pedindo ao Alan para cantar a música Noite e Dia. Ok. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus. Alan, interessante, você fala da noite, mas você fala comparando com o medo e você declara que não tem medo porque você está na companhia de Deus. A noite tem a ver com medo e o dia tem você se refere a Deus, é mais ou menos isso? Também. O que você sentiu quando você fez essa? Essa música foi um pedido para uma peça de teatro que se chamava O Julgamento do Homem Velho. E pediram que eu falasse uma música, que eu pensasse numa música para o momento de recesso do julgamento. Então, a noite e o dia era uma proposta para falar das dualidades. A música vai falando de várias dualidades da vida, de várias questões da vida, e que nessa dualidade, muitas vezes, o medo nos trava. Então, não que a gente não tenha medo, mas que a gente é mais Deus e mais a gente mesmo, então a gente não precisa se preocupar com o medo. A intenção é essa. Muito lindo, lindo mesmo. Nós vamos agora parar um pouquinho para uma reflexão de mais uma frase da doutrina. Só que agora você escolhe a frase e comenta aqui no nosso pote. Pode ler. A arte se realça e progride em todos os graus da escalada da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas, e que se aproximam da fonte divina da eterna beleza. O Espiritismo na Arte, Leon Denis. Eu considero que, à medida que a gente vai ficando mais maduro espiritualmente, a gente consegue perceber mais esse grandioso presente que Deus nos dá todo dia, que é a arte. Tudo se manifesta de forma artística. Todos os nossos sentidos se permitem olhar para a natureza, olhar para o mundo à nossa volta, vai descobrindo que Deus já nos apresentou o mundo como uma obra de arte. Não só o nosso corpo, mas o mundo onde nós nos encontramos.
E a nossa maturação espiritual vai permitindo que a gente não evolua essa arte que é divina, mas evolua a nossa forma de ver a arte, que é sem palavras para a gente conseguir expressar ainda. E que se aproxima do divino. E que se aproxima do divino. Alan, você considera que o ser que tem a experiência de navegar pela arte, de ser um artista, ele se torna uma pessoa mais flexível, saindo desse ponto de rigidez para uma plasticidade e ser uma pessoa mais flexível na compreensão do mundo, uma consciência mais expandida? Sim. Você acha que o artista tem essa possibilidade enquanto artista fazendo a sua arte? Sim. Não importa que modalidade artística a gente escolha. A tentativa de expressar a alma que a gente é através da arte faz com que a gente se torne mais sensível, se torne mais aberto e, consequentemente, quebre com a rigidez que muitas vezes a gente tem. Eu considero importantíssimo que todos nós, que todas as crianças sejam levadas a trabalhar a arte que já está nela, seja não só na escola, mas na casa, nas famílias, enfim. Todos nós, adultos, temos essa responsabilidade para com elas, estimular que a arte se manifeste, independente de carreiras profissionais. Interessante, né? E que a gente consiga isso, porque bem-aventurado é todo aquele que consegue campear, pelo menos por um período da sua vida, na arte. Sim. Amigo, como é a repercussão da sua arte, das suas músicas? Tem uma boa aceitação, o público? Como é lá o seu site? O pessoal acessa, pede música? Porque pelo que eu estou vendo, as pessoas te procuram, os artistas te procuram para você compor. E como é a repercussão das suas músicas? Bom, isso foi uma grande surpresa no início do trabalho, porque o que para mim era apenas uma música sendo divulgada fez eu perceber que ela ganhava vida e foi ganhando mundo, foi ganhando outros lugares. No início não havia internet como tem hoje, o que torna a coisa ainda mais forte atualmente. Eu costumo inclusive colocar que a música não é mais minha. Cada um que pega aquela canção e com responsabilidade divulga, faz uma cópia e dá o CD para outra pessoa, baixa na internet e dá de presente, coloca para tocar no seu carro, no centro que frequenta, não importa, também é responsável e também pode dizer que é um dos autores dessas canções, porque faz elas ganharem vida e ganharem mundo. Então, eu não tenho como te dizer qual é essa repercussão de uma forma clara. Pelos convites que me chegam, pelas cidades, pelos estados que eu já tive a oportunidade de ir, eu posso dizer que são surpreendentes para mim, que não tinha a mínima intenção de fazer isso acontecer. E a música vai me puxando, assim como o nome me puxou até hoje, me puxa, a música me puxa para esse trabalho, me puxa para que eu pense cada vez mais em compor e continuar trabalhando. Você compõe e já disponibiliza no site para quem quiser ter acesso e trabalhar com a sua música em seus espetáculos, no centro espírita, nas harmonizações. É free? O que eu tenho na internet é totalmente livre, free, para baixar à vontade. A gente está agora gravando um CD novo, que eu ainda não disponibilizei essas canções. Já nós vamos falar sobre esse CD. Sim. Agora, eu estou curiosa para conhecer a música Regeneração, que eu já sei que ela é linda. Você toca pra gente agora? Sim, que vai estar no CD novo, inclusive. Mas então já está na internet. Já está na internet? Antes do CD ser lançado? Sim, gravaram uma apresentação e já divulgaram. Com o maior prazer. Que maravilha. Mas vai estar registrada no CD também. O CD é bom, põe no carro, vai ouvindo, sim, né? Sim. Então você poderia cantar pra gente agora Regeneração? Sim. Vamos conhecê-la mais de perto. Sim, vamos lá. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração.
Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Vou te dar o meu melhor sorriso. Traga o meu melhor sorriso. A música convida para isso. Foi um trabalho que foi solicitado? Essa música também é de um espetáculo? Ou é daquelas músicas que você compôs numa noite? Não. Qual a história dessa música? Foi no trabalho. Eu estava lá no trabalho e era final de ano. Eu trabalho como professor. E estava uma tensão de final de ano. Várias pessoas ligando para a secretaria. Você é professor do Estado? Eu sou professor federal agora. Entendi. Né? Mas na época era um curso particular. Era um colégio particular. Hoje eu não trabalho mais lá. E uma amiga minha, Cláudia, estava atendendo o telefone, atendendo o balcão. E eu estava chegando no curso, no colégio, e vi um violão no canto e vi uma agitação fora do normal. E peguei o violão e comecei a tocar para eu também me acalmar. E quando eu me dei conta, a Cláudia estava parada, olhando para mim, o telefone tocando, o balcão cheio de gente. Ela continua tocando, tão acalmada no ambiente. E aí eu fiz o instrumental dessa música. E aí em casa, depois, comecei a dedilhar e a ideia veio surgindo e aí ela nasceu. Nossa, que contextualizou mesmo. Traga o seu sorriso, que isso aqui dá uma loucura. Uhum. Que coisa mais linda, né? Uma arte que brota assim, de uma forma espontânea, completamente motivado pela situação. Que coisa linda, né? E eu acho isso assim muito belo no artista. Então você é abençoado por você lançar a mão assim no momento assim de conflito da sua própria arte para te acalmar e acalmar quem está do seu lado. Isso é muito linda a história dessa música. Bom. E espero que você a toque, traga seu sorriso muitas vezes, Opa, porque também. a gente ouve da vontade mesmo de acalmar e vamos serenar. Madre Teresa de Calcutá dizia que a primeira forma de caridade tinha que ser o sorriso. E Chico Xavier dizia que a gente, depois de chorar tudo que tinha que chorar, arregaçar a manga e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Então é uma coisa tão simples que a gente pode exercitar, mesmo que seja difícil, e é importantíssimo para a gente reconstruir tudo que precise de reconstrução. Nossa, que lindo! Depois de citar Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, então nós queremos o seu sorriso já já. Continue conosco que nós já voltamos com mais Alan Filho. Até já. Estamos de volta no programa Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Alan Filho, músico, cantor e compositor do Rio de Janeiro. Alan, você acha que a música ela está tendo uma influência, a música com a temática espírita, ela está tendo uma influência de transformar atitudes, crenças, comportamentos nas pessoas que estão conhecendo a música espírita? Sim. Eu percebo nas casas que eu frequento que há vários tipos de aceitação. Existem casas que não usam a música, que até levam para casa, ouvem no carro, mas no trabalho da sua casa em si não usam muito a música. E por que seria isso? Alguns Por que essa resistência à música que fala de Jesus, que fala de fé, de consolação, que fala até tem a Francisco de Assis, fala de Bezerra de Menezes, dos nossos pioneiros. Por que será, Alan? Em parte por uma tradição, porque antigamente não se usava muito nos inícios mesmos, e foi um trabalho árduo de vários e vários que nos precedem, por considerações de que a música pode, de repente, transformar aquilo no entretenimento e desviar da mensagem. Isso é uma opinião de alguns. A gente sabe que há muitas músicas que se preocupam com a mensagem e são muito atentas a isso. Mas muitos consideram que a casa espírita não é um local
para de repente virar uma apresentação musical ou teatral, enfim, pode ser que se desvie um pouco. Substituir uma palestra. Exatamente. Às vezes, eles são resistentes a isso. Existem isso. E existem outros não, que hoje já inclusive já constroem as casas com palcos, com teatros, com estúdios de gravação. Então já há um processo que varia muito de locais, de regiões, é cultural também. Mas eu percebo que, independente do estilo de trabalho que seja feito, a música, quando chega e com a mensagem forte, ela consegue, de alguma forma, ir mais fundo dentro das pessoas. Ela consegue atingir lugares que a gente não conseguiria, às vezes, só falando. E isso eu acho muito importante. Eu, às vezes, tenho a oportunidade de fazer palestras e percebo que cantando, aquilo que eu já tinha dito ou que eu pretendia dizer fica muito mais forte e, consequentemente, o resultado é imediato e mais expressivo. Porque a música, ela atinge canais dentro de nós, né? Espaços psíquicos que, às vezes, a palavra não chega lá. Exatamente. E você faz... então, a sua arte dentro do Centro Espírita, você tem sido convidado para tocar, cantar com muita frequência, ou você está mais externa ao Centro Espírita? Eu frequento muitas casas, cantando e fazendo palestras, né? E é curioso porque quem compõe comigo, um dos principais compositores é católico, Carlos Alexandre. E ele é até uma das pessoas que me faz não chamar a música que eu faço de música espírita, porque seria um desrespeito a ele, que é também um dos compositores, expressivo, participa das letras e tudo. E eu tenho um grande amigo que é um pastor, que também é um grande conselheiro, a gente conversa, debate, muitas vezes quando eu tenho alguma questão, alguma reflexão, é com ele também que eu debato. Então, em função dessa minha busca de integrar religiosos naquilo que eu penso e componho, eu evito de chamar de música espírita. São músicas que são úteis no movimento espírita e nas casas de modo geral. Inclusive, combino com o nome do programa Espiritismo e Arte, independente de ser arte espírita ou não. E quando eu falo isso, as pessoas ficam surpresas, principalmente porque, às vezes, por exemplo, tem uma canção que eu fiz que um rapaz que era evangélico, 5 anos depois que eu já tinha feito, falou para mim, cara, eu fiz uma música igual à sua. E mostrou a letra. E ao me mostrar a letra, eu percebi que ela era exatamente igual. Só mudava uma frase. E eu falei para ele, cara, como você explica isso? Ele falou assim, o mistério de Deus. A gente sabe pela doutrina que a gente deve ter ido beber na mesma fonte. Né? Quantos livros narram que a arte já está lá e a gente vai lá, pega aquela arte e quando, às vezes em sonho, às vezes em emancipação da alma, enfim, a gente quando volta, a gente tenta expressar aquilo que a gente já ouviu em outro lugar. E você canta essas músicas dentro dos centros espíritas que você frequenta? Já cantei na igreja católica com Alexandre, já cantei na igreja evangélica desse pastor amigo meu. Independente de onde quer que eu vá, eu Elas canto, são bem aceitas. São bem aceitas pela busca dessa mensagem universal. É a busca do divino, né? Exatamente, que é de todos nós. Nós vamos agora dar uma pausa para a gente fazer uma outra reflexão doutrinária, que eu vou ler uma frase para você. A arte ideal é uma das formas da prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis muito elevados. A eles será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa anteriormente e da alma do artista. Brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. É exatamente o que você estava comentando agora, né? O Espiritismo na Arte, Leon Denis. Exatamente, brota de você, brota do pastor, do católico, você faz as músicas juntas e eu acho que você acaba comentando também os princípios espiritistas com eles e existe essa aceitação, eles ouvem você falar, como você falou, além-mar, né? Essa espiritualidade, o reino dos céus, à luz da doutrina espírita, é fácil para eles você compor dentro desse ideal? É um debate maravilhoso, porque quando uma ideia surge que algum de nós não concorda, a gente conversa sobre aquilo e tenta entender o ponto de vista do outro. E aí busca uma outra coisa que todos concordem. Isso é um exercício maravilhoso de composição. Eu acho que o seu nome tem alguma coisa a ver com isso, porque Kardec também tinha muitos padres, né, da igreja que apoiavam
os princípios espiritistas, conversando com ele sobre isso. Eu acho que é a força do seu nome. Debatiam sobre, inclusive, é verdade. E me diz uma coisa, amigo, você tem algum fato assim marcante na sua vida que tenha... Alguém chegou para você e falou assim, Alan, a sua música mudou a minha vida. Porque esse eu achei muito interessante, que você compôs uma música que o seu amigo evangélico lá, que não conhecia você, compôs também. Universalidade do Ensino dos Espíritos. Ficou cravado aí, né? Mas você tem uma história assim interessante do poder transformador da sua música? Eu tenho algumas histórias que me emocionam muito e que me motivam a continuar trabalhando, né? Sempre que eu estou cantando, eu tenho a sensação como se eu tivesse um trabalho de fluidoterapia. E isso eu tento o máximo repetir e levar para os locais que eu vou. E uma vez, num desses trabalhos, após a apresentação, uma senhora me procurou e disse que ela trabalhava num manicômio e que eles já tinham tentado várias coisas para acalmá-los. E aí ela levou o CD, colocou, e foi o que acalmava, começou a acalmá-los, era deixar o CD tocando. Ai, que coisa linda. E aí ela veio dividir isso comigo, como grata, muito agradecida, e ao mesmo tempo ela não tem noção de como aquilo é uma resposta muito maior do que elogios mais diretos, como, você canta assim um assado, você toca assim um assado, você compõe bem. Isso é muito importante, embora a gente tenha que tomar cuidado com as vaidades. Mas quando você percebe a utilidade do trabalho que está sendo feito, isso é um retorno muito mais estimulante para que a gente continue. Que coisa linda, né? Suas letras estão aí acalmando, apaziguando e, quem sabe, né, trazendo uma lucidez para essas pessoas. Alan, nós estamos chegando aos minutos finais de nosso programa. Nós gostaríamos que você dissesse ali como encontrar o seu CD, qual é o nome do seu site. Eu acredito que eles estão interessadíssimos em saber como fazer o download das suas músicas. Free, hein? Não se esqueçam. Por favor, Alan. Bom, para quem tem interesse com as partituras, as letras, as cifras, tem lá o www.alanfilho.com.br www.alanfilho.com.br. Mas as músicas não estão lá, estão no palco MP3, Alan Filho. E os seus CDs, quais são os que você lançou? Eu gravei um CD que já tem 10 anos, tem mais de 10 anos já, que a gente acabou de relançar. Então, ele foi relançado pelo Clube de Arte do Rio de Janeiro e está na loja do Clube de Arte para vender pela internet. Em breve terão outras lojas vendendo. E estou em processo de gravação de um CD que eu pretendo lançar esse ano. Já estamos em estúdio, já estamos colocando vozes e em breve ele vai estar saindo aí, possivelmente esse semestre. E aí eu vou estar divulgando na internet. Tem o Facebook Alan Filho, tem outros. Jogou Alan Filho no site de busca, vai aparecer vários lugares onde podemos encontrar. Então, vocês já encontram Alan Filho na internet. Alan, nós agradecemos demais a sua presença, a sua história é uma história muito rica, nós aprendemos muito com você e a sua música é belíssima. Continue compondo, cantando nos centros espíritas, cantando nas igrejas, quem eu te convidar, porque eu acho que você é um artista que realmente já deve ter nascido artista, né? E com esse nome, eu acho que você vai compor muito mais e que você empreste a sua música para nós, para os nossos espetáculos, os artistas usarem, que essa bondade, essa generosidade de seu coração. Eu gostaria muito, eu acho que quem está em casa também, que você encerrasse o nosso programa com a música Dor e Confiança. Belíssima essa música. Muito obrigado e continuemos juntos esse trabalho. Essa é a música, inclusive, que o amigo pastor, que o amigo evangélico fez igualzinho, Dor e Confiança. Ai, que coisa linda! Muito obrigada. Até a próxima semana. Vamos ficar com Dor e Confiança do compositor e cantor Alan Filho. Até mais. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o
o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio